Olá, companheiros e companheiras de caminhada. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, ao Xadrez Político, onde temos tido o esforço, a intenção de analisar a realidade a partir da crítica da economia política. E hoje nós queremos conversar um pouco sobre a estrutura de funcionamento do atual governo. Como ele efetivamente age, quais são suas estruturas, como é que ele atua na sociedade brasileira. E queremos fazer isso a partir de um termo que tem sido utilizado para descrever a forma que este governo alcançou, que é a dos gabinetes paralelos. Antes, durante e depois da eleição, o governo contou com um agente muito forte para a comunicação das suas ideias e dos seus projetos de governo. Este agente passou a ser conhecido como o gabinete do ódio, que serve em determinado momento como a estrutura oficial de comunicação do governo. Estes gabinetes paralelos, eles não substituem a burocracia do Estado em si. Ou seja, mesmo existindo um gabinete do ódio, ele não substitui por si a Secretaria de Comunicação da Presidência. Não. Mas ele é efetivamente o canal através do qual o governo faz crer as suas ações, divulga as suas políticas, as suas intenções e mantém o seu núcleo ideológico coeso, funcionando ali para a defesa radical do governo. Tanto é que existe um link claro, uma vinculação clara entre o gabinete do ódio, entre as políticas do governo, entre as fake news e o relatório preliminar da Polícia Federal aponta que o gabinete paralelo da comunicação, ou este gabinete do ódio, ele tem sala dentro do Palácio do Planalto. Há um indício muito forte que ele tem a conexão direta com a presidência da República. Mas este não é o único. Nós descobrimos também que existiu, talvez essa existência não ocorra mais, mas existiu um gabinete paralelo dentro do Ministério da Saúde. Nós descobrimos isso através da CPI da pandemia, dos seus depoimentos e do seu relatório final. Mas observe, um Ministério da Saúde que não administra as suas políticas nem os seus recursos, mas conta, isso sim, com a administração política e ideológica de um ministério paralelo dentro do Ministério da Saúde. E este gabinete paralelo do Ministério da Saúde foi o responsável por várias políticas desastrosas durante a pandemia, entre as quais a tese esdrúxula de uma imunidade de rebanho, é um termo que nós nem utilizamos para seres humanos, nós falamos em imunidade coletiva, e é esdrúxula porque não existe imunidade coletiva para uma pandemia viral, porque o vírus ele sofre as mudanças, as metamorfoses, as suas variantes. Este gabinete também foi o responsável pelo incentivo de medicamentos ineficientes e ineficazes, combateu as medidas restritivas para baixar a taxa de contágio e, veja você, fez uma ampla campanha para descredibilizar o processo de vacinação. Então nós tivemos um gabinete paralelo da comunicação, um gabinete paralelo dentro do Ministério da Saúde e agora, no dia 18 último, nós ficamos sabendo da existência de um gabinete paralelo dentro do Ministério da Educação. Então, é um governo que age, que atua através de gabinetes paralelos. Ele, ao mesmo tempo que desmonta o Estado, aparelha o Estado, ele cria mecanismos e formas paralelas de atuação e gerência do Estado. O que diz a matéria? A matéria do Estadão, ela é assinada pelo Breno Pires, o Felipe Frazão e a Juliana Afonso. Consultando aqui as minhas notas. O gabinete paralelo, o título da matéria, de pastores controla a agenda e verba do Ministério da Educação. Subtítulo, com livre circulação no MEC, religiosos ligados ao titular da pasta, Milton Ribeiro, parêntese, Milton Ribeiro é pastor presbiteriano,
fecha parêntese, atuam na intermediação com prefeitos que buscam recursos federais para a área. Agora vejamos o primeiro parágrafo da matéria que dá o tom de tudo que está ali descrito. Abre aspas. Embora não tenham vínculos com a administração pública nem com o setor de ensino, segundo apurou o Estadão, eles formam um gabinete paralelo que facilita o acesso de outras pessoas ao ministro e participam de agendas fechadas onde são discutidas as prioridades da pasta e até o uso dos recursos destinados à educação no Brasil. Fecha aspas. Nós temos aqui um exemplo claro, concreto, de pastores que atuam como lobistas dentro do Ministério da Educação, que fazem uma prática que é criminosa chamada tráfico de influências, porque eles procuram fazer, não sendo da administração pública, uma ponte, uma intermediação entre as prefeituras vinculadas a pastores e igrejas com o ministro da Educação e o Ministério da Educação, que tem a verba do Fundeb, e dentro do Fundeb há o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que possui 945 milhões, que é destinado para a construção de escolas, transporte público, material escolar e, em casos especiais, até a alimentação, a depender do município e da região. Então, este recurso, esta política, ela é intermediada por pastores. Por pastores. E ontem, no dia 19, o próprio Estadão entrou em contato com alguns prefeitos e 4 confirmaram que seus encontros com o ministro da Educação foram mediados pelos referidos pastores da matéria. Há muita coisa aqui que nós devemos pensar e nós devemos, por isso, também nos concentrar em uma e outra que sejam as mais importantes. A primeira delas é a seguinte: os liberais gostam de dizer que não há cafezinho de graça. Então é importante que venha à tona, que seja de conhecimento público, quem é que está pagando por isso. É claro que a matéria diz que estes pastores utilizam até as aviações, a aviação da FAB, os aviões da FAB. Então, quem lhes dá o direito e como é que isso acontece, né? Mas tem mais coisa. Quem é que paga pelas hospedagens, pelos contatos? Os referidos pastores recebem ou não por isso? Como é que recebem? É direta, é indiretamente, é através de igrejas, prefeituras, são voluntários? Como é que isso se dá? Então isso precisa ficar claro também. E há um indício grande aqui, como nós dissemos já, e a própria matéria traz, de crime contra a administração pública. Mas eu quero aprofundar um pouquinho mais essa percepção para a seguinte direção. O Ministério da Educação, ele é central em qualquer governo. Ele é essencial em qualquer estado, no presente e no futuro, porque ele determina se um estado será ou não desenvolvido do ponto de vista social, tecnológico ou não. E nós assistimos também, em várias partes do mundo, uma marcha a passos largos do fundamentalismo religioso, seja ele de caráter judaico, seja ele de caráter islâmico, seja ele de caráter cristão. No nosso caso brasileiro, é o fundamentalismo religioso evangélico, que tem um projeto de poder para o Estado brasileiro. E aqui eu sugiro a leitura de 2 obras. A primeira é um livro do Edir Macedo chamado Plano de Poder, em que ele fala sobre Deus, os cristãos e a política. E o segundo é a Profecia das 7 Montanhas, ou também traduzido como a Profecia dos 7 Montes, que é do Johnny Enlow. E nessas obras nós temos ali a ideia de uma perspectiva de poder dos evangélicos fundamentalista. Nós não estamos falando aqui apenas do ensino do criacionismo nas escolas. Não é isso. O criacionismo, claro, na perspectiva do fundamentalismo cristão, que não é necessariamente nem a interpretação judaica dos textos do Gênesis, dos primeiros capítulos da Bíblia hebraica, a Tanakh, ou do Antigo Testamento cristão,
E nem tampouco de outras crenças fundamentalistas. Mas nós não estamos falando aqui apenas de um ensino que passa pelo fundamentalismo religioso. É claro que existe isso, mas vai além disso. Vai na perspectiva da apropriação do Estado pelo fundamentalismo religioso. No Brasil, ele é de caráter majoritariamente evangélico. O Estado, companheiros e companheiras, é laico. E veja, nós assistimos evangélicos que até alguns anos atrás, algumas décadas, protestavam favoravelmente a um Estado laico, querendo agora se apropriar do Estado. Mas é um Estado laico que protege todas as religiões, bem como as pessoas que não têm religião nenhuma. Só que na história do Brasil, o Estado laico ele é propriamente uma exceção. Os evangélicos que reclamavam da relação do Estado brasileiro com a Igreja Católica Apostólica Romana, agora querem tomar o lugar da Igreja Católica Apostólica Romana dentro do Estado brasileiro. Não existe aqui apenas uma ideologia, existe muito mais. Existem interesses econômicos e é neles que nós devemos estar atentos e atentas. Não podemos admitir de maneira nenhuma a existência de gabinetes paralelos dentro do Estado brasileiro, e muito menos que atuem dentro de um ministério tão importante como é o Ministério da Educação. Ele é importantíssimo para as nossas futuras gerações. Chegando até aqui, então, nós pedimos a você que curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e também marque aí as notificações. Nós queremos conversar muito mais sobre isso. Logo mais a gente volta.